Olá! Nesse vídeo damos sequência ao cálculo das derivadas de algumas funções. Ainda vamos focar em funções polinomiais, mas agora a gente vai utilizar para essas derivadas a regra do produto e do quociente. Então lembrando, dadas duas funções u de x e v de x, então ambas funções de x, no caso de quando eu quero derivar o produto dessas funções, então a derivada com relação a x de u vezes v, isso vai ser igual a derivada da primeira função vezes a segunda, mais a primeira função vezes a derivada da segunda. Então, essa é a regra do produto. E a regra do quociente, então vou fazer a razão das funções u por v, então a derivada com relação a x dessa razão vai ser igual a derivada da função que está no numerador da fração vezes a função que está no denominador menos a função que está no numerador vezes a derivada da que está no denominador. Tudo isso dividido pela função que está no denominador ao quadrado. Essa é a regra do quociente. Tá? Lembrando, essas regras, elas são atalhos que nos permitem rapidamente fazer a derivada de produtos ou quocientes de funções. Dependendo da situação, eu posso fazer isso por outros métodos. Tá? Mas o importante de entender é que essas regras elas funcionam e elas nos ajudam. Tá? Bom, vou fazer alguns problemas, como era o proposto. Então, primeiro, pensando na regra do produto. Então, derive cada uma das seguintes funções por dois métodos e verifique se as respostas coincidem. Tá? Então, é o que eu havia dito. A gente vai usar a regra do produto, mas pode também fazer essa derivada por algum outro método. Então, eu vou fazer primeiro, pensando num outro método. Tá? Tem essa função para ser derivada. Então, meu y é x menos 1 que multiplica x mais 1. Eu poderia reescrever essa função para deixá-la de uma forma que eu saiba derivar. Tem um produto aqui de dois binômios. A gente sabe reescrever isso, Esse y poderia ser reescrito como... Então, vou fazer aqui a multiplicação distributiva. Então, vai ser x ao quadrado mais x. E faço o mesmo com o segundo dos termos no primeiro parênteses. Menos x menos 1. Então, esse y nada mais é do que x ao quadrado, mais x com menos x se cancelam, x ao quadrado menos 1. Dessa forma, a derivada de y com relação a x, ou seja, o meu y', vai ser a derivada de x ao quadrado menos 1. A derivada de x ao quadrado é 2x, pela regra do tombo, e a derivada da constante menos 1 é 0. Ok? Então, esse seria o primeiro método, sem usar a regra do produto. O segundo método, eu não vou reescrever minha função, então meu y vai ser igual a um u vezes v, produto de duas funções, onde o u é x menos 1 e o v é x mais 1. Lembrando que a derivada desse produto nada mais é do que derivar a primeira função vezes a segunda, mais manter a primeira função como ela está, vezes a derivada da segunda. Tá? Dessa forma, o meu y' vai ser o quê? A derivada de y. Primeiro, derivada de u. U é x menos 1. A derivada com relação a x de x menos 1 é 1. Porque a derivada de x é 1 e a derivada de menos 1 é 0. Tá? Então, esse é o u'. Isso vai multiplicar o v, ou seja, vai multiplicar o x mais 1. Vou somar isso ao quê? Ao u, ou seja, x menos 1, que multiplica a derivada de v. A derivada de x mais 1 com relação a x, que é 1, porque a derivada de x é 1 e a derivada de 1 é 0. Dessa forma, eu só preciso agora reescrever isso, porque aqui eu tenho dois termos, é 1 multiplicando cada um deles, então, quando eu fizer a distributiva eu vou ter x mais 1 como resultado
aqui desse primeiro termo, mais x menos 1. O 1 com o menos 1 se cancelam, vai sobrar só x mais x, ou seja, y' igual a 2x. Tá? Então o resultado coincide, significa que fizemos corretamente aí pelos dois métodos. Ok? Fiquem atentos que pode parecer que o primeiro método é mais simples, eu não preciso aplicar regra nova nenhuma. Nesse caso em particular, talvez seja, mas isso não vai acontecer sempre. Então a regra do produto, em geral, ela facilita aí a obtenção da derivada da função. Ok? Bom, temos mais duas aqui. Eu vou fazer agora diretamente pela regra do produto. Tá? Vocês podem fazer pelo outro método, que seria esse de multiplicar e obter um único polinômio e usar a regra do tombo. Eu vou fazer só usando a regra do produto. Tá? Então vou sempre aqui deixar bem claro quais são as minhas funções, quem é u e quem é v. Tá? E o que eu não posso esquecer sempre, né? Que a derivada de u vezes v vai ser igual a u' vezes v mais u vezes v'. Ok? Esse aqui é a minha função y, então o meu y' será igual. Vejam. De novo, vou pegando diretamente daqui, tá? Usando a minha colinha. Primeiro a derivada de u. Derivada de 2x menos 6. Derivada de 2x é 2, derivada de menos 6 é 0. Isso vai multiplicar a função v, 3x² mais 9. Eu vou somar isso ao quê? Ao u, 2x menos 6, vezes a derivada da função v. Derivada de 3x² é 6x, derivada de 9 é 0. Bom, preciso reescrever isso aqui, né? Tem um 2 multiplicando dois termos, então vai ser 2 vezes 3x², que dá 6x². Depois 2 vezes 9, que dá 18. Repito o procedimento aqui para esse segundo termo, né? Então vai ser 2x vezes 6x, que dá 12x². E depois menos 6x vezes 6x, que dá menos 36x. Ainda consigo agrupar alguns termos, né? Tem dois termos aqui que envolvem x², então dessa forma a derivada da função y será o quê? 6x² com mais 12x² dá 18x². Aqui eu tenho um termo que depende apenas de x, menos 36x, e por último o 18. Então essa é a derivada daquele produto entre u e v. Muito bem. Mesmo procedimento aqui a gente vai fazer para a função c. Vocês também podem eventualmente aí parar o vídeo, tentar fazer e depois verificar se a resolução bate. De qualquer forma, aqui está a função u, aqui está a função v. Esse é o meu y. Então, meu y' será u', então a derivada primeiro do 3x² mais 1. Derivada de 3x² é 6x, derivada de mais 1 é 0. Isso multiplica o v, então só vou reescrever aqui a função v, mais, agora eu reescrevo o u e multiplico pela derivada do v. Lembra da colinha ali em cima. Derivada de x² é 3x², derivada de 6x é 6. Novamente, preciso aqui reescrever isso, né? Fazer as multiplicações, para depois poder fazer agrupamentos. Então, primeiro, 6x vezes x² dá 6x². Depois, 6x vezes 6x dá 36x². Agora, pensando no segundo termo, 3x² vezes 3x² dá 9x². 3x² vezes 6
dá 18x ao quadrado. Depois, 1 vezes 3x ao quadrado, 3x ao quadrado. E por último, 1 vezes 6 dá 6. Reagrupando aqui os termos iguais, né? Usando aqui a norma, né, de se escrever sempre no polinômio de maior grau para o de menor, para o monômio, desculpe, de maior grau para o de menor. Então aqui o maior grau que eu verifico é o x à quarta, então tem dois termos com x à quarta, o 9 com 6, que dá 15. O próximo é o de x ao quadrado, então eu tenho aqui 36 com 18, que dá 54. 54 com 6 dá 60. Opa, desculpa, esse 6 não, né? Esse 6 é a constante. Eu estou agrupando só os termos que envolvem x ao quadrado. Seria deixa eu apagar aqui rapidamente. Não é o 6, seria o 3 ali, né? Então vamos novamente aqui, ó. X ao quadrado. Eu tenho 36 com 18, que dá 54. Com 3 dá 57. Então, mais 57x ao quadrado. E aí sim o 6, que é o último termo que sobrou, mais 6. Ok? Então essa é a derivada da multiplicação aqui dessas duas funções u e v, usando a regra do produto. E o último exemplo aqui, né? Esse vídeo já ficou maior do que eu gostaria, então para falar da regra do quociente eu falo no próximo vídeo. Mas novamente aqui, defino a função u, defino a minha função v, esse nada mais é do que o meu y, então meu y' vai ser, derivo primeiro o u, derivada de x é 1, derivada de menos 1 é 0, então aqui vai sobrar só um 1, você pode ou não colocá-lo aí, estou colocando só para que vocês depois associem, né, a regra do produto, e reescrevo a segunda função. E aí, mais, agora eu reescrevo a primeira das funções, função u, e multiplico pela derivada da segunda. Derivada de x à quarta, 4x ao cubo, mais derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado, mais derivada de x ao quadrado, 2x. Derivada de x é 1 e derivada de 1 é 0. Não vou nem colocar aqui, tá? Como nos exemplos anteriores, vou precisar reescrever isso para depois fazer o agrupamento. Aqui é 1 multiplicando todo esse polinômio, então só vou reescrevê-lo. Já que a multiplicação por 1 não altera o seu valor. E aqui eu vou ter que fazer a distributiva, tá? Então primeiro o x multiplicando todos esses termos. Então vai ficar x que multiplica 4x ao cubo, né, que seria esse cara aqui, é 4x à quarta. Depois x que multiplica 3x ao quadrado vai ser mais 3x ao cubo. O x multiplicando o 2x ao quadrado. E por último o x multiplicando 1 mais x. Mas não se esqueça que agora eu tenho que levar em conta o menos 1 multiplicando cada um desses termos. Então, eu não vou fazer as setas para não ficar muito carregada a figura, já vou fazendo direto aqui, tá? Menos 1 que multiplica 4x ao cubo é menos 4x ao cubo. Menos 1 que multiplica 3x ao quadrado é menos 3x ao quadrado. Menos 1 que multiplica 2x é menos 2x. E menos 1 que multiplica 1 é menos 1. Tá? Bom, agora o processo de agrupamento. Né? Consigo eventualmente simplificar algumas coisas, mas vamos fazer como a gente fez no outro, né? Agrupar os polinômios de mesma ordem, começando pelos de ordem maior. Então tem x à quarta com 4x à quarta, que dá 5x à quarta. Tenho x ao cubo 1 com 3, que dá 4. E aqui eu tenho menos 4. Então isso significa que esses termos vão se cancelar. Tá? Mais 4x ao cubo com menos 4x ao cubo.
tem os termos que envolvem x ao quadrado, então tem 1x ao quadrado, com mais 2 dá 3, mas aqui eu tenho menos 3, então esses termos também se cancelam. Tenho um x aqui, com outro x dá 2x, e com esse menos 2x também dá 0, cancela. E por último eu tenho 1 positivo com menos 1 aqui, também dá 0. Portanto, a derivada da multiplicação dessas duas funções nada mais é do que 5x à quarta. Ok? É isso. No próximo vídeo a gente relembra da regra do quociente e faz alguns problemas de razão de polinômios. Então, até o próximo vídeo.